A história começa com o nosso herói andando por um beco, enquanto os caras atrás dele o provocam. No entanto, ele simplesmente ignora, pois já está acostumado com isso. Ele então finalmente chega em casa. Este é Bong Joon-hyuk, um desempregado de 25 anos, que se vira com 3 bicos diferentes. Resumindo, gente, como a gente, a razão para ele trabalhar tanto e não ter dinheiro é que ele tá todo endividado. Ele não tem habilidades especiais, então ele apenas aceita sua vida medíocre sem reclamar. Mas de repente uma tela azul surge na sua frente dizendo que Bong Joon-hyuk despertou. Com o susto, ele acaba cuspindo o macarrão quente que estava comendo. Ele fica sem acreditar, pois caso ele desperte isso, pode mudar sua vida. Parece eu, quando algo bom acontece normalmente, só me ferro. O despertar é como ganhar na loteria, uma chance única de mudar completamente de vida. Porém, tem um detalhe: você só aproveita essa chance se continuar vivo, pois a torre é muito perigosa. Lá dentro você pode ser facilmente pego por um monstro e ter um fim bem desagradável. Além disso, é possível morrer congelado ou queimado por causa dos climas extremos. Cair em alguma armadilha ou morrer envenenado também são possibilidades bem reais. Basicamente, existem várias maneiras de ter um fim terrível lá dentro, como o instrutor Bong Joon-hyuk aponta. Nosso herói é do tipo que finge estar em uma ligação só para não se meter em confusão na rua. Ele é um cara que evita perigo a todo custo e nunca passa por baixo de locais em construção. De volta à realidade, o rapaz se pergunta se o despertar foi só um delírio por causa do cansaço. Então, para ter certeza, nosso garoto grita bem alto, pedindo para abrir a janela de status. E na sua frente, uma tela azul surge com suas informações e mostrando a afiliação à Torre Negra. Tocando a tela, ele percebe que não é um sonho e vê que sua característica especial é invocação. Aparentemente todo despertado ganha uma habilidade que varia de espadas e escudos até cura. A de invocação permite comandar criaturas como golems, feras demoníacas e até espíritos. Nosso protagonista fica curioso para saber qual o tipo de invocador que ele será com esse poder. Empolgado, ele estica a mão e tenta usar sua habilidade de invocação pela primeira vez. Mas ele descobre que sua skill na verdade é de invocação aleatória, o que o deixa sem jeito. Ele continua fazendo pose e mais nada, tava bom demais para ser verdade, deu ruim pro protagonista. Aí ele se toca de um detalhe muito importante, pois as habilidades não funcionam do lado de fora. As skills de um jogador só são válidas dentro da torre e no mundo normal eles são pessoas comuns. Nosso herói se sente um completo idiota por ter esquecido uma regra tão básica que todos sabem, mas justo quando ele pensava que nada ia acontecer. A tela avisa que a invocação aleatória foi iniciada. Sua invocação então começa a se materializar. Dessa luz intensa surge um homem com roupas estranhas, como se tivesse saído de um jogo. Nosso herói fica em pânico sem entender nada, pois ele não consegue acreditar que a skill funcionou. O cara invocado ainda bate continência se apresentando como um humano, o que deixa nosso garoto chocado. Ele não acredita que invocou uma pessoa fora da torre, algo que era pra ser impossível. Sacanagem se for pra invocar um humano que seja uma waifu. Nesse momento a invocação começa a sentir o cheiro de comida. O cheiro era do ramen e ele pede animadamente por uma mordida. Então nosso garoto concorda. Enquanto o homem come feliz da vida, nosso protagonista percebe que invocou um tremendo folgado. O cara come o macarrão com muita vontade, fazendo um barulho enorme. O sujeito ainda reclama que o macarrão é apimentado e o Joon-hyuk acha ele um fraco para pimenta. Mas, deixando o folgado de lado, nosso garoto ainda tenta entender como a skill funcionou. Ele abre de novo a janela de status e descobre que pode invocar humanos com níveis de raridade. Esses níveis são como nos jogos de gacha e vão do raro até o lendário super raro. Opa, quero que ele invoque uma super gostosa. O sistema mostra que o invocado está preso por 3 mandatos e nosso herói fica sem entender. A tela explica as regras e diz que o invocado deve proteger a vida do Joon-hyuk a todo custo e obedecê-lo. Nosso protagonista acha a obediência absoluta uma boa. Então a ficha do invocado aparece ele. Se chama John Cossack, um assassino super raro e lunático. De repente toda essa informação invade a mente do nosso garoto e sua visão fica toda distorcida. Nisso, ele é puxado para dentro de um portal roxo, como se estivesse caindo num buraco sem fim. Ele então avista o assassino que ele havia invocado. Cossack passa por ele sem dizer nada aparentemente, ele não pode ver o protagonista. Nosso herói fica completamente perdido, sem saber o que está acontecendo naquela visão. Ele entende que está vendo o passado do Cossack, enquanto o assassino luta contra vários inimigos. A visão mostra o quão habilidoso o Cossack é, pois ele derrota todo mundo sem esforço. Em seguida, uma fita vermelha de presente aparece no meio da cena. Aí ele entende porque o chamavam de lunático, o cara embalava as cabeças dos alvos como presentes. O Cossack ainda dá um sorriso bem sinistro, mostrando que gostava de fazer aquilo. A cena muda para uma mansão e a tela diz que o fim dele foi por causa de uma única falha. A visão mostra o Cossack num quarto escuro se preparando para atacar o seu alvo que dormia na cama. Então ele lança sua adaga com toda a força na direção do seu alvo, sem hesitar. Mas o alvo era o mestre de espadas mais forte do Império e ele acorda bem na hora.
e o mestre de espadas o parte no meio com um único golpe. De volta ao presente, o Cossack surge na frente do nosso garoto e pergunta no que ele estava pensando. Nosso protagonista cai para trás com um susto e o assassino se desculpa dizendo que só queria ordens. Apesar do medo, nosso herói se lembra da regra que dizia que o invocado teria obediência absoluta. Com isso, ele respira fundo para se acalmar e decide testar essa regra para ver se é verdade. Então ele manda o Cossack limpar a panela de ramen e a mesa, e o cara obedece na hora. Nosso garoto fica impressionado com a rapidez dele e por ele não reclamar de nada. Ele fica feliz ao ver que o assassino realmente faz tudo o que ele manda sem questionar. Para testar o limite, ele pergunta se o Cossack obedeceria ordens absurdas, e ele confirma que sim. O protagonista então resolve fazer um pedido bem esquisito e manda ele latir. Ele ainda completa a ordem pedindo para ele latir como um cachorro, deixando o assassino quieto. Vendo a reação dele, nosso protagonista se arrepende e acha que talvez tenha passado dos limites. Mas para sua surpresa, o Cossack começa a latir todo feliz como se fosse um cachorrinho de verdade. Nosso garoto faz um joinha, pois ele finalmente confirma que a obediência absoluta do cara é real. De repente, alguém começa a bater com muita força na porta, surpreendendo os dois. Bong Joon-hyuk entra em pânico, pois ele se esqueceu que hoje era o dia de pagar os juros da sua dívida. Então, ele manda o Cossack se levantar rápido enquanto o barulho na porta continua sem parar. Acontece que ele pegou 10 milhões de won emprestados com o agiota, por puro desespero. O dinheiro foi para a cirurgia do pai dele e também para pagar a faculdade do seu irmão mais novo. Nosso protagonista sabe que foi uma péssima ideia, mas ele não tinha outra escolha na época. O agiota grita do lado de fora dizendo que só quer ver o rosto do nosso herói para ver se ele está bem. Vendo isso, o Cossack já pega sua adaga com um olhar mortal pronto para acabar com o cara lá fora. Nosso herói empurra o assassino pro banheiro e manda ele ficar quieto e escondido lá dentro. Assim que ele abre a porta, uma mão cheia de anéis de ouro agarra o pescoço dele com força. O agiota diz que estava preocupado e o Joon-hyuk se desculpa pelo atraso. O sujeito ainda dá a ideia para o nosso garoto vender um rim para conseguir pagar a dívida. Para piorar, um dos capangas fala do irmão mais novo e o chefe diz que os órgãos dele valem mais. Ouvir aquilo sobre seu irmão faz o sangue do nosso herói ferver de raiva e seu rosto se enche de ódio. O agiota percebe o olhar dele e pergunta se por acaso ele está querendo arrumar alguma briga. Nosso garoto disfarça na hora com um sorriso forçado e diz que jamais faria uma coisa dessas. O agiota então vai embora com uma última ameaça e nosso protagonista finalmente respira aliviado. Logo o Cossack sai do banheiro e o Joon-hyuk elogia por ele ter ficado quieto. O assassino diz que se obedeceu. Com o dia maluco que teve, ele pensa em escalar a torre para pagar a dívida e enfrentar os monstros. Mas ele logo desiste da ideia, pois acredita que um covarde como ele nunca sobreviveria lá dentro. O Cossack pergunta o que deve fazer agora, e nosso herói oferece mandá-lo de volta se ele quiser ir. Nisso, o assassino abre um sorrisão e com muita empolgação pede para assistir um pouco de televisão. O Joon-hyuk fica sem entender como ele sabe o que é TV, mas deixa o cara assistir um dorama tranquilo. Mais tarde, nosso garoto dorme pesado enquanto o Cossack fica de vigia assistindo a novela na TV. O assassino pensa que a presença de alguém por perto não é tão ruim e jura vingança à sua mãe. Mesmo dormindo, nosso protagonista sente um conforto estranho por não estar mais totalmente sozinho. Ele reflete que até hoje viveu se matando de trabalhar e sempre esteve só por isso a companhia é boa. O assassino encara a luz da TV com um novo sentimento, pois talvez ele tenha achado um novo rumo. Na manhã seguinte, o alarme toca às 8 horas e nosso garoto desliga o celular ainda sonolento. Ele acorda e percebe que o Cossack sumiu, então pergunta se a invocação foi liberada. Nisso, uma tela azul confirma que o John Cossack foi liberado por causa do limite de 6 horas. Nosso protagonista boceja e decide deixar o despertar de lado e se arrumar para o trabalho. Enquanto ele se prepara a TV, noticia um assassinato na firma de agiotas chamada Smile Cash. Ao ouvir o nome da empresa, o rapaz para na hora, pois ele reconhece o nome daquele lugar. A notícia informa que as 3 vítimas foram encontradas sem a parte de cima do corpo. O repórter ainda acrescenta que as partes foram encontradas enroladas em fitas vermelhas. Nosso herói fica em choque e tem um flashback do Cossack empalando as cabeças como presentes. Ele se lembra do assassino batendo continência e percebe que foi ele quem fez aquilo tudo. Nosso garoto entra em desespero total e grita que invocou um completo psicopata assassino. A TV mostra mais imagens da cena do crime, com o escritório todo revirado e bagunçado. O corpo do agiota que o ameaçou está caído no chão em meio a uma poça escura, e as cabeças dos 3 caras estão alinhadas e enfeitadas com os laços vermelhos. Completamente apavorado, o Joon-hyuk repete para si mesmo que ele está muito ferrado. No trabalho, nosso herói está apavorado pensando no que o Cossack fez quando um cliente chega.
Mas é só a imaginação dele, pois ele vê o agiota segurando a própria cabeça com o laço vermelho. Nosso garoto fica completamente paralisado de medo com essa visão horrível na sua frente. A loja toda vira um pesadelo com cabeças nas prateleiras e o agiota sem corpo perguntando do pagamento. Ele grita de pavor e cai para trás, derrubando tudo ao redor por causa da sua imaginação fértil. A cliente de verdade, uma garota com uma caixa de presente, pergunta se ele está bem. Nosso protagonista se desculpa todo sem graça e diz que vai registrar a compra dela na mesma hora. Depois disso, ele decide que não consegue trabalhar e resolve tirar uma folga de todos os seus bicos. Andando sozinho na neve, ele começa a se sentir culpado pelas mortes daquelas pessoas. Ele se pergunta se a culpa é dele, já que tudo aconteceu por causa da sua invocação. De volta para sua casa no telhado, a neve continua caindo e a noite parece bem solitária. O rapaz abre o catálogo e confirma os dados do Cossack, o assassino maluco super raro. Ele sabe que o assassino não vai machucá-lo, mas ainda assim fica com um pouco de medo. Mesmo com medo, ele decide invocar o John Cossack de novo, usando a invocação designada. Seus olhos brilham com a ativação do sistema, mas ele fica confuso com o que acontece em seguida. Antes de invocar o sistema, pede para ele dar uma nota de satisfação para o John Cossack. Nosso garoto fica furioso e quer dar só uma estrela porque o cara matou gente sem ele mandar, mas essa era só a vontade dele, porque no fundo ele não queria ser tão cruel com o assassino. Pensando melhor, ele não consegue ser tão sem coração e acaba dando 3 estrelas de avaliação. Ele se lembra de como sua mãe sofria com notas baixas no trabalho e por isso não deu uma estrela. Nisso, John Cossack é invocado de novo e aparece todo feliz gritando lealdade pro seu mestre. O assassino agradece pelas 3 estrelas e o de Ryoko duvida que um cara tão inocente matou gente. Mesmo com medo, nosso herói pergunta diretamente se foi ele quem matou os agiotas de ontem. O Cossack confirma todo feliz que cuidou deles antes de ser dispensado, deixando o rapaz em pânico. A ficha finalmente cai e nosso protagonista percebe que está na frente de um assassino de verdade. Ele tenta manter a calma, se lembrando da regra que o invocado não pode machucar o invocador. O protagonista, então, pergunta como ele achou o escritório e o Cossack revela que usou uma marca de perseguição. Nosso garoto não entende o que é essa marca e pergunta por que ele foi tão longe para fazer isso. O assassino diz que eles eram uma ameaça e nosso herói retruca que não deu nenhuma ordem. Cossack então explica que fez tudo por causa da terceira lei do invocado e isso choca o protagonista. O Cossack explica que além de proteger o invocador, sempre tem prioridade sobre a de obedecer. Nosso garoto pergunta se ele desobedeceria a ordem de matá-lo e o assassino confirma na hora que sim. Joyoki então diz que não é uma ameaça real e o assassino concorda que a regra é meio vaga, mas na visão dele, os agiotas eram um perigo futuro, então nosso herói chama essa lógica de maluca. Nosso protagonista se desculpa por ter xingado e o Cossack diz que já está acostumado com isso. O rapaz fica muito preocupado pois percebe que ter um assassino tão proativo pode ser perigoso. Então ele imagina uma situação onde ele e o Cossack esbarram num cara grande e forte na rua. Nessa imaginação, o Brutamontes ameaça o rapaz de morte, algo que normalmente é só da boca pra fora. Mas ele sabe que na interpretação do Cossack, o resultado seria a cabeça do cara num laço vermelho. Só de pensar nessa possibilidade, nosso herói já fica com uma expressão de puro pavor no rosto. De repente o assassino se ajoelha e pede desculpas deixando nosso garoto sem entender nada. Ele pede para o Cossack não matar mais e o invocado não garante nada a menos que a ameaça seja real. Com muita energia o assassino bate continência e promete que vai analisar bem as situações. Nosso protagonista fica um pouco aliviado com a resposta e pede para ele voltar por enquanto. Mas antes de sumir o Cossack se vira como última pergunta para o seu invocador. O assassino então pergunta por que o nosso herói não escala a torre deixando ele sem resposta. Nosso garoto aperta o punho, pois sabe que a torre é uma oportunidade única, mas tem muito medo. Ele sabe que o lugar é perigoso e que ele pode facilmente morrer lá dentro para algum monstro. Então ele muda de assunto e pergunta ao Cossack se já houve outro invocador como ele antes. O assassino confirma e diz com um sorriso que seu antigo mestre era uma pessoa muito forte e corajosa. Nosso protagonista se sente envergonhado, pois não tem a mesma coragem para arriscar sua vida. Ele se vira de costas e admite para o Cossack que sabe que é apenas um covarde patético. Mas, para sua surpresa, o assassino fica super animado e diz que ele é o melhor invocador de todos. O Cossack o agarra e grita que a maior virtude de um invocador é a segurança em primeiro lugar. Ele explica que coragem é veneno, e se o invocador morre os invocados não podem mais sair. Com um sorriso, ele diz para não se preocupar, pois ele mesmo vai fazer todo o trabalho sujo. Ele só pede para o invocador Bong se manter seguro e viver muito deixando o rapaz emocionado. No dia seguinte, nosso herói acorda depois de uma noite mal dormida, pensando sobre a torre. Ele decide que essa história de torre não é para ele e vai viver feliz com a dívida quitada. Então o rapaz se levanta e decide que vai apenas continuar com seus trabalhos normais e seguro. Nosso herói se espreguiça todo esperançoso, achando que se viver direitinho tudo vai melhorar.
Mas aí ele recebe uma ligação do pai, e o protagonista pergunta como está a reabilitação, e seu pai responde dizendo que precisa ir para um hospital maior. E para piorar, o garoto descobre que sua mãe foi demitida do trabalho, e ao ouvir isso, ele percebe que tá ferrado de novo. Ele desliga o telefone prometendo uma visita, mas fica muito preocupado com a situação da família. Com o celular na mão, ele fica pensativo, pois a vida parece que só piora cada vez mais, tá parecendo minha vida a cada dia mais lascado. Então nosso protagonista se equipa com capacete e colete de segurança para encarar um novo desafio. Ele decide que vai só dar uma olhadinha no primeiro andar da torre e sair se for perigoso, mas ele pensa bem e percebe que não precisa invocar de novo aquele assassino maluco. Com isso ele resolve tentar a sorte e invocar outra pessoa torcendo para vir um rank lendário. Será que agora vem a gostosa de rank lendário? Só que o sistema avisa que a invocação aleatória tem um tempo de espera de quase um mês. Sem outra opção, Cossack é invocado e agradece pelas 5 estrelas que recebeu na avaliação. Nosso herói fica todo sem graça torcendo para que o assassino não saiba da sua traição. O rapaz diz que decidiu entrar na torre e o Cossack o chama de corajoso, mas em seguida ele retira o que disse e diz que ele não deve ser corajoso, pois lá é muito perigoso. Então o assassino pega o bastão e o escudo improvisados e se oferece para ser sua ferramenta. Ele garante que vai cuidar de tudo e que o Ju-Hyuk não vai precisar mover um dedo lá dentro. Uma tela azul surge na frente deles e pergunta se eles gostariam de entrar na Torre Negra da Coreia. O Cossack, todo animado, faz um sinal de ok, e nosso herói mesmo, com medo, concorda em ir. Assim que ele aceita, os dois são puxados para dentro da torre, com nosso protagonista gritando de medo. A entrada é um túnel digital cheio de números e luzes que parece não ter fim. Com o rosto todo deformado pela velocidade, nosso garoto continua apavorado com a situação. Eles voam em alta velocidade por aquele espaço digital bizarro que parece um pesadelo. Depois da viagem maluca, eles finalmente chegam e pousam dentro de uma zona segura na torre. Nosso protagonista olha em volta e percebe que o primeiro andar é um completo deserto. Mas a viagem foi tão intensa que ele começa a passar mal e sentir um enjoo muito forte. Ele acaba vomitando tudo e o Cossack o ajuda dizendo que logo ele se acostuma com isso. Então o assassino chama para ir além da zona segura e começar a explorar o andar. Uma notificação aparece informando que suas habilidades físicas e de combate agora estão ativas. Nosso herói sente o poder e percebe que mesmo no nível 1, ele já se sente bem mais forte. A missão do primeiro andar é derrotar 5 larvas gordas de pele, duram em até 2 horas. O andar é basicamente um teste, e as larvas são como espantalhos com pouquíssimo ataque. Nosso herói observa as larvas e sabe que outros jogadores levam uns 30 minutos para derrotar uma, mas agora ele também é um jogador, então ele aperta o punho cheio de determinação para o desafio. Com isso, nosso garoto decide tentar pegar uma sozinho, e o Cossack fica preocupado com a ideia. Ele se aproxima de uma das enormes larvas que parece bem tranquila e nem se mexe no chão. Nisso ele se lembra que precisa de uma arma e pensa em pegar uma emprestada com o assassino. Mas antes que ele possa fazer algo, a criatura gigante levanta seu corpo de repente. O monstro estava pronto para atacar o protagonista, e ao perceber isso, Ju-Hyuk fica paralisado de medo, em pânico e sem saber o que fazer. Ele pede ajuda ao Cossack. O assassino abre um sorrisão e faz um joinha, dizendo que foi uma decisão muito sábia. Então, sem perder tempo, o Cossack avança com tudo na direção da larva. E com um único soco, ele faz a criatura explodir em pedaços. Ele então começa a derrotar todas as larvas do local, em uma velocidade impressionante. Este finaliza usando suas garras de energia azul, arremessando elas para todos os lados. O assassino se vira e chama sua técnica de explosão de lâminas e de fundo todos os monstros foram atingidos. Nosso humano Cossack tá farmando aura. Com um ar de superioridade, ele caminha tranquilamente enquanto tudo explode ao seu redor. Nosso protagonista fica de boca aberta, completamente impressionado com a força de sua invocação. Foi um abate instantâneo, pois o monstro se desfaz em partículas de luz bem na sua frente. Com isso, ele sobe de nível e ganha uma pedra mágica, além de um rank S++, e o emblema. Nosso garoto fica todo feliz, achando tudo muito fácil e já sonha em ficar rico logo logo. Mas o que ele não sabia é que em outro lugar, uma moça no escritório também via a notificação. Em uma academia, uma outra mulher parou seu treino ao ver a mesma tela azul aparecer. Num bar, um cara bem arrumado também recebeu o aviso, pois a mensagem foi para todos os jogadores. Na verdade, todos os jogadores da Coreia do Sul receberam a mesma notificação naquele momento. A tela informa que ele pode ir para o segundo andar, mas ele já é teleportado de volta para casa. De volta ao seu quarto, ele fica enjoado de novo e percebe que a missão durou só 5 minutos. O Cossack então aparece e parabeniza o nosso herói pelo bom trabalho que ele fez lá dentro. Nosso garoto diz que não fez nada e o assassino responde que essa foi a atitude certa a se tomar. Olhando para a mesa, ele finalmente vê as suas recompensas, a pedra mágica e o emblema de platina.
Nosso herói segura a pedra mágica brilhante e fica maravilhado, pois é a primeira vez que vê uma. Essa é uma fonte de energia importante e apesar do preço ter caído ainda vale 50.000 won. Já se passaram 20 anos desde que as Torres Negras surgiram, então todos já sabem o básico sobre elas. Mas ele nunca ouviu falar de um emblema de platina e fica confuso com essa recompensa. O rapaz comemora ter ganhado 50.000 won em 3 minutos e o Cossack vai assistir seu dorama. Para celebrar, nosso herói pede uma bela refeição e chama o assassino para comer com ele. Mas assim que a comida chega ao Cossack, começa a farejar o ar com uma cara bem desconfiada. Ele sente cheiro de pimenta e o Ju-Hyoko explica que pediu a versão normal só por causa dele. O assassino agradece pela gentileza e se prepara para comer todo feliz com a comida. Nosso garoto pergunta por que o Cossack fala de um jeito tão formal e ele não entende a pergunta, pois é algo natural para ele. O Ju-Hyoko pensa que isso deve ser por causa do seu antigo invocador e fica com um sorrisinho no rosto. Os dois começam a rir e o assassino se oferece para mudar o jeito de falar, mas nosso protagonista fala que desse jeito tá bom. Vendo o Cossack comer tão feliz, ele percebe que com a ajuda dele, a torre não é tão perigosa. A imagem do seu equipamento de construção vem à mente, pois ele vê uma nova oportunidade. Com um olhar determinado, ele encara a torre e finalmente entende que é totalmente possível escalá-la. Na manhã seguinte, vemos a humilde casa do nosso herói no telhado de um prédio. Nosso protagonista então cola um gráfico na parede com sua nova rotina de macho alfa. Ele largou um dos seus bicos para focar em limpar a torre junto com o John Cossack. O Cossack então aparece batendo continência e feliz que ganhou 5 estrelas do nosso protagonista. Então o Ju-Hyoko fica pensativo e se pergunta se essa avaliação realmente serve para alguma coisa. O assassino explica que quanto maior cada nota melhores são os benefícios como tempo e rank. Com isso eles entram no segundo andar e a missão é derrotar 10 larvas gordas e espertas. Nosso herói fica surpreso, pois as larvas desse andar são bem mais rápidas e difíceis de pegar. Ele pergunta o que deve fazer, mas o Cossack diz que ele não vai ter nem tempo de pensar nisso. Com um sorriso confiante, o assassino garante que vai acabar com tudo em apenas 3 minutos. Ele se prepara para lutar e promete que vai terminar rápido para levar o mestre de volta para casa. Todo animado, nosso garoto já grita que quer comer frango e tomar uma cerveja para comemorar. O Cossack fica feliz com a empolgação do seu mestre e libera todo o seu poder de uma vez. Em um piscar de olhos, as larvas espertas são completamente destruídas pelos ataques dele. Ele fica chocado com a velocidade e recebe as recompensas que incluem mais um emblema de platina. Ele fica animado pois com essa velocidade ele pode limpar a torre antes mesmo do seu trabalho. No terceiro andar, eles enfrentam 10 larvas geladas e o Cossack elogia o pouso do nosso garoto. E mais uma vez ele sobe de nível e consegue outro emblema de platina com o rank S++. O quarto andar também é concluído com sucesso e o Cossack posa todo orgulhoso do feito. No quinto andar eles já estão até batendo as mãos para comemorar mais uma vitória fácil. Com 5 emblemas ele ganha um benefício especial que aumenta o número de invocações para 2. Agora ele pode manter mais uma pessoa com ele além do Cossack, o que é uma grande vantagem. Será que é agora que a nossa waifu aparece? Ele percebe que essa recompensa de rank alto é muito boa, pois os emblemas dão ótimos bônus. Com isso, nosso herói já se vê mais seguro e preparado para continuar sua jornada na torre. Ele sabe que ainda faltam 20 dias para usar a invocação aleatória, então ele vai esperar com calma. Nosso protagonista planeja continuar subindo de andar com o Cossack até poder invocar mais alguém. Enquanto isso, na administração de despertos, lá dentro 3 pessoas estão em uma sala de reunião e um silêncio bem desconfortável. Um dos homens se pergunta quando o anúncio vai chegar, se será de manhã ou só à noite. A mulher então pergunta se ele está pensando no anúncio, deixando um clima de mistério no ar. O líder de equipe de Jongwon-gil se assusta e grita com a vice-diretora liminar por ler seus pensamentos. Ele então pergunta se há um novo anúncio e ela confirma que a Torre Negra teve o 6º andar concluído com rank S++. O homem comenta que os anúncios da torre têm sido repetitivos e sempre com o mesmo rank S++. Ele conclui que se trata de uma pessoa com um talento esmagador e sem precedentes na história. Com isso, o diretor bate na mesa com muita força. Esse diretor Park Jong-soo, e ele diz que o recorde da Coreia era rank A e eles nem sabiam que existiam ranks maiores. O diretor explica que outros países costumam roubar jogadores talentosos e que isso é bem comum. Então ele ordena que encontrem esse jogador misterioso imediatamente antes que seja tarde demais. 2 dias depois, na casa do nosso protagonista, Cossack está todo feliz lavando a louça e ele estava animado pois eles limpam um andar por dia, sem problemas. Nosso herói observa tudo e pensa que até o 10º andar é só a zona de iniciantes, por isso está tudo bem. Nisso, a dupla entra em uma floresta bem úmida e cheia de névoa para a próxima missão. A missão do 8º andar é derrotar 10 guerreiros sapos de espinho vermelho que surgem em bando. Um dos sapos guerreiros então ataca com sua longa língua roxa, mas o Cossack é mais rápido e após colocar a aura em sua lâmina,
começa a fatiar todos os sapos com uma velocidade impressionante. De volta em casa, o Cossack o parabeniza e nosso herói diz que não fez nada para merecer o elogio. Nosso garoto está feliz com a escalada, mas o Cossack avisa que depois do andar, desse tudo vai piorar. Então ele resolve dar um dinheiro pro assassino sair e se divertir um pouco, mas pede para ele não causar problemas. Mas o Cossack recusa a oferta e diz que não pode sair de perto do seu mestre, deixando o Ju-Hyuk surpreso. Vendo isso, nosso herói sugere pedir um frango e o assassino fica super animado. Nosso protagonista pede um frango sem pimenta, enquanto o Cossack já se veste a caráter para a ocasião. A nova recompensa que ele ganhou é uma poção de cura e ele decide que vai dar ela para o Cossack. O rapaz olha suas pedras mágicas e já tem quase 2 milhões de won, então ele pensa em vender tudo. No 10º dia de escalada, nosso garoto está cansado e pensa em largar seu emprego de meio período. O 9º andar foi fácil para o Cossack e as missões e recompensas viraram um ótimo bônus diário. Ele se sente tão seguro que brinda ao Cossack, esquecendo completamente que ele é um assassino maluco. Ao invocar o assassino, ele dá 5 estrelas de novo, e com isso o tempo de manifestação dele aumenta. O Cossack agradece e faz um coração com as mãos todo feliz, prometendo cuidar de tudo para seu mestre. Finalmente eles entram no 10º andar, e nosso herói já sente que o lugar é diferente dos andares anteriores. Nosso herói sente suas habilidades recalibradas e uma força enorme mana transbordando por todo o seu corpo. Ele se sente como um cavalo selvagem indomável e cheio de poder para enfrentar qualquer desafio, parece eu depois de meia-noite. Então ele diz ao Cossack que de agora em diante vai ajudar nas batalhas, mas o assassino não gosta da ideia. O invocado diz que se o mestre se machucar, ele vai ter que bater a cabeça no chão de culpa. No entanto, Ji-Hyuk começa a sentir uma presença aterrorizante. Um monstro gigante estava o encarando. Era um louva-a-Deus gigante, que é um monstro típico do 10º andar. Nosso garoto fica apavorado e se pergunta como outros jogadores conseguiram matar uma coisa daquelas. Ju-Hyuk diz que mandar 2 pessoas para matar meros insetos fere seu orgulho humano. E Cossack fala que não há nada que fira o orgulho nisso, mas o protagonista insiste que fere o monstro, então se prepara para atacá-los. E o protagonista grita para o Cossack atacar e o assassino avança com tudo para cima do louva-a-Deus. Com um olhar frio e determinado, o assassino está pronto para derrubar. Em um piscar de olhos, ele fatia o louva-a-Deus em vários pedaços com suas lâminas de energia. A missão é concluída com sucesso e a dupla é teleportada para fora da torre mais uma vez. Ele consegue mais 1 kg de pedras mágicas e agora tem um total de 5,5 kg. Como ele já juntou 10 emblemas de platina, uma notificação de benefício surge bem na sua frente. Nosso herói fica bem curioso para saber qual vai ser essa nova recompensa especial que ele ganhou. Então a tela informa que ele pode copiar uma habilidade de uma entidade invocada, e ele fica surpreso, mas o Cossack diz sem hesitar que ele deve escolher a habilidade chamada Passo Sombrio. Nosso garoto pergunta o motivo, e o assassino diz que é muito útil para fugir caso algo aconteça. Ele fica ofendido e se pergunta se o Cossack o vê como alguém que abandona os outros para viver. Mesmo assim, a habilidade Passo Sombrio é adquirida e registrada na sua janela de status. Nosso herói então tenta usar a nova skill no mundo real, para ver se ela funciona fora da torre. Mas ele só consegue cair no chão todo desajeitado e reclama que a habilidade não funcionou. No 11º dia de escalada, nosso protagonista faz uma ligação bem importante. Ele liga para a central de administração de despertos e se apresenta como Bong Ju-Hyuk. A atendente o parabeniza e oferece uma visita do governo para dar suporte, e ele aceita na hora. Depois de desligar, ele fica exausto, pois essa foi a decisão mais corajosa da sua vida até agora. Um tempo depois, um carro preto para na rua e uma mulher de terno sai do veículo com ar sério. O líder da equipe pergunta à diretora Lee se o novo despertado era o dono do Rank S+, mas ela nega. Nisso ela avisa que tem outra solicitação de despertar, e o chefe concorda em ir junto para verificar. Este homem diz que se for um jogador misterioso, eles devem recrutá-lo para a equipe de elite a todo custo. Enquanto isso, o nosso protagonista está numa faxina pesada, deixando sua pequena casa brilhando. De repente, alguém bate na porta, se apresentando como a administração, e o rapaz fica bem nervoso. Ele abre a porta e convida os 2 agentes para entrar, e o líder da equipe, Jong Kwang-il, se apresenta. O homem apresenta sua parceira, a vice-diretora, Liminar, e nosso herói fica ainda mais nervoso. Sem aviso, a mulher se aproxima muito do rosto do nosso garoto, deixando ele todo vermelho. Ela o encara de perto e pergunta se é ele o jogador com o Rank S+, mas deixando ele em choque. A gente o segura pelos ombros e insiste na pergunta, pois ela tem certeza que encontrou o cara certo. Ju-Hyuk fica todo envergonhado e se afasta dela. Ele fica confuso e se pergunta se existe algum método de identificação de despertos que ele não conhece. Com o nervosismo, ele decide que a melhor coisa a se fazer é negar tudo e agir naturalmente. Tentando mentir, ele fala que não é ele de jeito nenhum, só que ele é muito ruim mentindo. E a moça não cai na dele e percebe na hora que ele está mentindo de um jeito bem óbvio.
O chefe dá um puxão de orelha na sua parceira e diz para ela ser mais cuidadosa com as pessoas. Ele se desculpa com o nosso herói e o rapaz entende que aquilo tudo foi apenas um teste para ele. Então uma mascote fofa chamada Tabby surge para dar uma explicação sobre o mundo da Torre Negra. A torre é uma estrutura gigante que surgiu do nada há 20 anos, em vários lugares do mundo. Os governos tentaram atacar com tudo, mas uma barreira invisível protegia a torre de qualquer dano. A Tabby explica que a torre é como um jogo, onde os jogadores precisam subir andar por andar. Fora da torre, os jogadores são normais, mas dentro eles ganham poderes e habilidades especiais. Se o progresso num país for muito lento, uma contagem regressiva de colapso é ativada na torre. Caso ninguém limpe um andar novo em 6 meses, a torre desmorona e leva a cidade junto com ela. A mascote informa que a Coreia do Sul tem uma torre e cerca de 10 mil jogadores ao todo. O país está indo bem e já limpou até o andar 65, só perdendo para os Estados Unidos. Por causa disso, os jogadores são vistos como heróis que exploram um novo mundo para a humanidade. A Tabby diz que os espertos são a esperança da era e convida nosso herói para se registrar como jogador. A apresentação termina e o líder da equipe se prepara para fazer algumas perguntas de verificação. Ele pergunta se o Ju-Ryoku despertou mesmo e nosso garoto mostra as pedras mágicas que juntou até o 10º andar. Os dois agentes ficam chocados pois o 10º andar é o mesmo andar do recorde S++. Com um olhar desconfiado, a agente Liminar se pergunta se ele é mesmo um jogador misterioso. Nisso, o líder da equipe resolve testá-lo e pergunta se ele ouviu falar do recente aviso global. Nosso herói volta a tentar mentir e diz que ouviu falar, mas não sabe que é um jogador. Mas seu sorriso forçado e o jeito nervoso só o deixam ainda mais suspeito para a dupla de agentes. O homem ignora a cena e começa a explicar os termos do contrato dividindo os jogadores em 2 grupos. A equipe geral é como ser um freelancer, pois eles agem por conta própria e com seus próprios horários. Já a equipe de elite tem uma relação próxima com o governo, recebendo suporte e benefícios, como proteção. Além disso, eles recebem um salário anual, e se for o dono do recorde S, mas o valor é bem maior. Nosso garoto entra em pânico só de imaginar ser cercado por repórteres e ter sua vida exposta. Ele então pensa que prefere a morte a ter que lidar com tanta atenção. O agente explica que para se inscrever na equipe de elite, ele precisa gravar suas missões na torre. Nosso protagonista então recusa a oferta na hora e diz que não vai se inscrever para a equipe de elite. Ele diz que está satisfeito com a equipe geral e que honestamente não tem nenhum talento especial. Ele então diz que parar num andar razoável e se arriscar pouco é o suficiente para ele. O agente pede para ele pensar com calma, mas Ju-Ryoku diz que já tomou sua decisão. A agente Liminar dá um suspiro e pensa que eles perderam a chance mais uma vez de achá-lo. Ela então pensa que muitos jogadores param de subir, mas ele foi o primeiro a admitir o medo, e acredita que mesmo se ele se inscrevesse, não seria aceito, pois a virtude mais importante é a vontade de escalar. O líder da equipe diz que respeita a decisão dele e nosso protagonista agradece, todo aliviado. Então a gente pede para ele entrar na torre como procedimento final para confirmar o despertar. O homem sugere que ele limpe o andar para não perder a entrada diária e o rapaz percebe a jogada. Nosso herói concorda, mas avisa que costuma levar as 2 horas do limite e o agente diz que tudo bem. A agente Limina sorri e diz para ele não se apressar, pois eles vão esperar o tempo que for preciso. Com isso, nosso protagonista se levanta determinado e se prepara para entrar na torre mais uma vez. Ele ainda fala que eles podem usar a TV ou pegar algo na geladeira enquanto estão esperando e em seguida se vira para iniciar o processo. Ele então é teletransportado para um portal na frente dos 2 agentes. O chefe confirma que ele realmente despertou, então pergunta para sua parceira qual a opinião dela. Ela diz que ele parece ser muito medroso, que provavelmente vai desistir no 11º andar. A gente explica que o 11º andar testa o medo dos jogadores com a centopeia de túnel. A missão é matar 100 delas, e com aquela aparência nojenta a gente duvida que o medroso consiga. Ela tem certeza que ele vai abandonar a missão e o chefe concorda, pois as previsões dela são precisas. Vendo que é mais um alarme falso, o líder da equipe decide que é melhor já ligar para o diretor, mas dentro da torre nosso herói já invoca o John Cossack para ajudá-lo na sua próxima missão. O assassino bate continência todo feliz e agradece ao seu mestre por ter sido invocado mais uma vez. A missão do 11º andar é derrotar 100 centopeias de Tur em até 3 horas. Nosso garoto fica com nojo dos bichos, mas o Cossack garante que consegue acabar com tudo em 5 minutos. Mas ele dá uma ordem estranha e pede para o Cossack caçar o mais devagar possível por mais de 1 hora. Ele explica que tem gente olhando do lado de fora e o assassino entende na hora a intenção dele. Com um sorriso malicioso, o nosso protagonista planeja ter um recorde bem ruim para despistar os agentes. Com isso, Cossack começa a lutar contra as centopeias, mas sem usar toda a sua velocidade e força. Nosso herói ainda acha o ritmo rápido demais e grita para o assassino ir ainda mais devagar. O Cossack
obedece e a velocidade da caçada diminui bastante com seus ataques mais lentos. Nosso protagonista acha que o plano está indo bem, mas uma centopeia surge abaixo dele. Ao ver o bicho nojento de perto, ele não aguenta e solta um grito de puro pavor e desespero. Nosso herói entra em pânico, pois seu corpo travou de medo e ele não consegue fugir delas. Vendo o perigo iminente, o Cossack fica com um olhar sério e se prepara para agir na mesma hora. Ele avança com tudo e grita que vai cuidar da situação para proteger seu amado invocador. Então o assassino libera todo o seu poder e destrói várias centopeias de uma vez só com um ataque. Com seus ataques de energia azul, ele fatia os monstros nojentos sem nenhuma piedade de nenhum deles. Nosso protagonista se levanta no meio dos restos dos bichos e pede para o assassino esperar um pouco. Ele grita desesperado para o Cossack ir mais devagar, pois ele está sendo rápido demais. Mas o assassino se recusa a obedecer, dizendo que a vida do seu mestre é a maior prioridade de todas. Nosso garoto entra em desespero, pois ele sabe que se o Cossack se esforçar, vai dar muito ruim. E como ele temia a notificação de Rank S, mais surge e o plano dele vai todo por água abaixo. Com a missão concluída, nosso herói é teleportado para fora da torre de volta, para o seu quarto. Do lado de fora, os agentes esperam e a mulher comenta que ele já deve estar saindo da torre. Mas de repente a tela azul surge na frente deles com a notícia do Rank S. No mesmo instante, nosso protagonista surge de volta na sala, pegando os dois de surpresa. Os dois ficam sem reação e a agente percebe que o aviso da torre apareceu junto com ele. Com a revelação do Rank S, mais do 11º andar, nosso herói fica parado com uma aura azul. Ele então diz com um olhar sombrio que não queria ter que ir tão longe, deixando o clima bem tenso. Nisso, ele imagina o Cossack atrás dele e diz que vai ter que silenciar os dois agentes ali mesmo. Em sua imaginação, ele estende a mão e o assassino avança com tudo na direção dos dois agentes. Nosso garoto ainda grita o nome do Cossack, que avança com um olhar bem determinado para o ataque. Ele então dá ordem para o assassino acabar com os dois, e a dupla é derrotada num piscar de olhos. Mas tudo não passava da imaginação fértil do nosso herói, que na verdade só está gritando de pavor. Ele pergunta desesperado quem foi que deu ordem para acabar com os dois daquele jeito. Na sua visão, os dois agentes aparecem com laços vermelhos e o rapaz pede desculpas sem parar. De volta à realidade, a dupla está perfeitamente bem e só encaram o nosso garoto com muita preocupação. Eles perguntam se ele está bem, pois ele começou a suar frio de repente e caiu no chão do nada. Nosso protagonista percebe que teve um delírio e o agente insiste que a equipe de elite precisa dele. Com uma risada nervosa, ele tenta dizer que foi um mal-entendido e que deve ser outro jogador. O chefe acha a coincidência muito estranha, mas nosso herói jura que não foi ele de jeito nenhum. O agente então pega um envelope e diz que vai preparar o contrato, pois o despertar foi confirmado. Nosso herói fica em pânico ao ver que o papel é um contrato de elite e não geral que ele pediu. Mas o agente diz que esse caso é diferente e que o contrato é o único do tipo na indústria. O documento é um contrato de Ultra Elite feito especialmente para um jogador de classe especial. Ele teria um salário de 12 bilhões de won por ano com imóveis e segurança particular. Além disso, o contrato ainda oferece o privilégio de imunidade, quase o colocando acima da lei. O rapaz fica chocado, pois isso é praticamente nobreza, e só o jogador número 1 da Coreia tem esse benefício. Apesar de todos os benefícios de Ryoko, recusa a oferta na hora. E fala que se não for o contrato geral, ele prefere nem ser um jogador. A dupla fica sem entender a recusa, e nosso herói explica que ele simplesmente odeia chamar atenção. Se ele recebe atenção, ele se sente sobrecarregado e estressado como quando entra numa loja de roupas. Até mesmo num restaurante, ele se sente mal quando o dono o trata com muita gentileza por ser cliente. Os dois agentes entendem que ele é um introvertido extremo e o rapaz pensa que o futuro é incerto. Pensando melhor, o líder da equipe decide que é melhor recuar por enquanto e aceitar o pedido dele. Ele sabe que a responsabilidade do contrato de elite é tão grande quanto os benefícios que ele oferece. A equipe de elite foi criada para escalar os andares mais altos e perigosos, então não dá para desistir. Nosso herói recusa esse fardo e diz que só quer uma vida um pouco mais confortável que adiante. Enquanto isso, na agência de gerenciamento de despertos, uma reunião bem importante está acontecendo. O diretor reclama que o relatório é diferente e que o jogador era para ser um medroso sem vontade. O agente confirma que ele é medroso, mas o chefe não entende como ele conseguiu o rank S++. John se lembra do sorriso do nosso garoto e diz que ele era um tipo bem raro de pessoa tímida. O chefe pergunta se eles se enganaram de pessoa, mas a dupla nega, pois o tempo bateu certinho. O diretor então grita que não importa a timidez e ordena que eles o tragam para a equipe de elite. Com um olhar determinado, o agente John concorda e pensa que ele precisa estar na equipe de elite. Mas em sua casa, nosso protagonista está furioso e grita que não vai entrar para a equipe de jeito nenhum. Ele briga com o Cossack e o assassino se desculpa pelo que fez na torre mais cedo, prometendo obedecer.
Nisso a dupla entra no 12º andar e a missão é derrotar 20 doninhas da neve. E nosso garoto invoca o assassino e pede para ele ir bem devagar e com muita gentileza dessa vez. Ele acha que pode confiar no Cossack e que se limpar o andar normalmente vai perder o interesse da agência. Mas assim que ele pensa nisso, o frio intenso do andar o atinge e ele começa a congelar na mesma hora. O Cossack percebe que ele está mal e nosso herói diz que o lugar é mais frio do que ele esperava. O Cossack entra em pânico e diz que vai terminar tudo rápido para levar lá um car quente. Nosso herói tenta pará-lo, mas o assassino já avança com tudo e ataca as doninhas da neve e nada dá certo pro nosso protagonista. O coitado só se ferra. O invocado diz que a vida do seu mestre está em perigo, pois um resfriado é uma doença incurável. Com isso, nosso herói dá um grito para o Cossack obedecer, mas o tiro sai pela culatra e ele acaba conseguindo outro rank duplo S+. Enquanto isso, na administração, Jung Wang fica de queixo caído ao saber que nosso garoto já zerou o 12º andar. De volta ao seu quarto, nosso prota desliga o telefone e Corsac comemora que o lugar agora está quentinho e aconchegante. No entanto, nosso herói decide dispensar o assassino, que, antes de sumir, comenta que vai só dar uma olhadinha na TV. Com lágrimas nos olhos, nosso garoto manda a real, nada de TV para quem não segue as ordens dele e ponto final. Logo depois, eles seguem para o 13º andar, onde a missão é atravessar um corredor lotado de armadilhas. Corsac então agarra nosso prota, dizendo que é perigoso demais para ele e que ele poderia se machucar. Assim, o assassino carrega seu mestre e passa voando por todas as armadilhas, limpando o andar num piscar de olhos. No 14º andar, nosso herói já está nem aí e apenas observa Corsac demolir todos os inimigos. Mais tarde, nosso garoto confere sua conta bancária e vê o dinheiro da venda das pedras e do pagamento do suporte. Ele então calcula que, só com as recompensas do 11º ao 14º andar, ele já juntou 5 quilos de pedras. Sendo assim, o prota se toca que faturou mais de 7 milhões de won em apenas 14 dias e fica pilhadão. Com isso, ele calcula que pode fazer 30 milhões de won por mês e decide largar seu emprego de meio período. No dia seguinte, ele invoca Corsac, que agradece pela avaliação de 5 estrelas, mesmo tendo desobedecido suas ordens. Finalmente, nosso herói anuncia que, do 15º andar em diante, ele pode lutar com tudo, sem se segurar. Nosso prota imagina que a administração já está de olho nele de qualquer forma, então ele foca nos 15 emblemas de platina. Por causa disso, o olho dele cresce e os benefícios o fazem se sentir mais seguro, e assim ele quer mais e mais poder. Com os ânimos renovados, ele chama Corsac para irem à torre e o assassino responde com um grito de empolgação. E assim, eles entram no 15º andar e a missão é derrotar 20 goblins trabalhadores numa floresta. Escondido, nosso herói nota que são monstros humanoides e que a torre está ficando mais difícil de subir. Em seguida, Corsac avisa para ele se esconder bem, porque se o único goblin escapar, vai chamar reforços. Com um sorriso confiante, o assassino diz que vai acabar com todos eles de uma vez e voltar rapidinho pro seu lado. Pouco depois, Corsac usa sua habilidade de furtividade e nosso garoto se pergunta se também consegue aprender aquilo. Observando de longe, o ataque começa e os goblins ficam totalmente confusos, sem entender nada do que está acontecendo. Eles são eliminados tão rápido que nem veem o ataque chegando e vários corpos já estão espalhados pelo chão. Com a missão completa, ele sobe de nível, ganha outro rank duplo S+, e é teleportado para fora. Num piscar de olhos, os dois retornam para o quartinho do nosso prota, envoltos por uma luz azul. Sem perder tempo, o moleque abre imediatamente seu inventário para conferir suas novas recompensas. Ele agora confirma que obteve um total de 15 emblemas de platina, enquanto Corsa observa ao fundo. Então, uma janela do sistema aparece, confirmando que ele receberá um novo benefício por ter coletado todos eles. Nosso herói lembra que com 5 emblemas ganhou um bônus e com 10, outro, e agora está curioso sobre o novo. O sistema então revela que a recompensa é um kit de escudo de energia, que vai direto para o seu inventário. Ele coloca o bracelete dourado, que cria um escudo que absorve dano, mas tem um tempo de recarga de 5 horas. Ao testá-lo, ele vê que é uma armadura de corpo inteiro e não um item exclusivo da torre. E a melhor parte é que também funciona do lado de fora, e ele comemora, vibrando com seu novo poder de defesa. Ele então pensa no valor do bracelete e imagina que poderia vendê-lo por bilhões e simplesmente parar de subir a torre. Mas ele desiste da ideia e pergunta ao Corsac se consegue limpar o próximo andar, e o assassino diz que não pode prometer nada. Nosso garoto fica sem saber o que fazer nessa situação, pensando qual seria a melhor escolha. Enquanto Corsac come tranquilamente, ele volta a pensar em vender o item valioso para finalmente ficar rico.
Enquanto isso, na administração, o diretor pergunta sobre os anúncios de rank duplo S Plus que pararam. Lei Mina informa que já faz meio mês e que o jogador parece estar preso no 15º andar da torre. O diretor então fica furioso que um talento gigantesco desses está sendo desperdiçado com um jogador covarde. No entanto, Jun Guangil acredita que ele não desistiu e só precisa de um pouco mais de tempo para avançar. De repente, ele recebe uma ligação e anuncia que Bong Joon-hook está a caminho da administração para usar a loja. O diretor fica completamente chocado com a notícia e não consegue acreditar no que acabou de ouvir de sua agente. Jung Guang então explica que nosso herói está repetindo o 15º andar para farmar fundos para itens. O diretor fica furioso com a própria burrice, já que falaram mal do jogador sem saber de absolutamente nada. Por causa disso, ele ordena que deem todo o suporte a Bong Joon-hook, e a cena então volta para 15 dias atrás. Naquele momento, vemos Corsac em pânico total, sem entender o que seu mestre acabou de pedir para ele fazer. Acontece que nosso prota tinha acabado de ordenar que o assassino o esfaqueasse com a sua própria adaga. Corsac se recusa a obedecer, e nosso garoto explica que só queria testar o novo escudo de energia que ganhou. No entanto, o assassino se faz de desentendido, pois não consegue ferir seu mestre e fica extremamente frustrado com a situação. Cansado de esperar, nosso herói decide fazer isso ele mesmo e enfia a adaga direto na própria barriga. Ele então se dá conta de que não ativou o escudo e Corsac entra em pânico, querendo arrancar o próprio braço fora. O assassino segura e grita para ele nunca mais fazer aquilo, e nosso garoto simplesmente manda ele terminar a caçada. Corsac obedece na hora e volta a lutar contra os monstros da floresta com sua velocidade absurda de sempre. Enquanto isso, é mencionado que suas caçadas duram no máximo 10 minutos, e nosso herói observa tudo de longe. Com esse tempo livre, nosso prota decide que vai usar o momento para praticar suas próprias habilidades. Então, ele se concentra para tentar usar o Passo Sombrio, a habilidade que copiou de seu servo assassino. Seus olhos brilham e uma aura azul o envolve, indicando que a habilidade finalmente foi ativada com sucesso. Com a nova habilidade ativada, nosso herói dispara pela floresta, cercado por uma aura azul e se sentindo incrivelmente rápido. Ele olha para as próprias mãos enquanto se move e sente a sensação de poder que a nova habilidade lhe dá. Ele então entende por que Corsac lhe ensinou isso primeiro, já que é uma habilidade perfeita para fugir e se mover livremente. No entanto, sua prática é interrompida quando ele para de repente nos arbustos e vê algo estranho mais à frente. Era um Goblin com olhos vermelhos brilhantes, encarando com um olhar super sinistro e ameaçador. Mas para sua surpresa, o monstro vira as costas e começa a fugir dele para o meio da floresta. Nosso garoto então entra em pânico, percebendo que o Goblin conseguiu se esconder, até mesmo de Corsac. De repente, a criatura se vira e avança, gritando com a boca escancarada, pronta para atacar com tudo. Assustado, nosso herói ativa seu escudo de energia no último segundo e consegue bloquear o ataque do Goblin. Ainda abalado, ele acerta um belo chute no monstro, mandando-o voando com uma força considerável. Enquanto o Goblin voa pelos ares, Corsac aparece do nada e o corta ao meio, finalizando o inimigo em um instante. Com um sorriso, o assassino elogia o passe e pergunta se nosso garoto joga a bola para chutar tão bem. Mas por um breve momento, seu olho brilha com uma luz azul e sua expressão se torna mortalmente séria e focada. Ele rapidamente volta ao normal e gira no ar, gritando preocupado o nome de seu mestre para ver se ele está bem. Finalmente, o assassino pousa na frente dele e pergunta se ele se machucou durante o ataque inesperado. Corsac corre e o inspeciona de perto, perguntando se ele se machucou, e o moleque diz que está tudo bem. O assassino então começa a gritar, que já o avisou que ser corajoso demais é uma coisa ruim, e nosso herói pede desculpas. Depois de meio mês, repetindo o 15º andar, ele acumulou 22,5 kg de pedras de mana. Em seu quarto, ele liga para a administração e diz que quer visitar a loja, e então concorda em esperar. Pouco tempo depois, uma limusine branca para em frente a um grande prédio para buscar nosso prota. Ele então sai do carro com um sorriso no rosto, pronto para finalmente vender suas pedras e levantar uma grana. Jung Guangil o cumprimenta, dizendo que já fazia um tempo desde a última vez que se viram. O agente lhe dá as boas-vindas ao escritório e nosso garoto percebe que está recebendo tratamento VIP completo. Em seguida, sua mão é escaneada e suas informações são oficialmente registradas no sistema da administração. Ele é então liberado para usar a loja e dispensa o guia, dizendo que prefere dar uma olhada por conta própria. As portas então se abrem e uma placa lhe dá as boas-vindas à loja exclusiva para jogadores. O lugar é super chique, mas ele acha estranho que não haja outros clientes fazendo compras no momento. Ele então decide vender suas pedras de mana primeiro, antes de conferir os itens, que parecem bem caros. No caixa, o atendente informa que o total deu 11 milhões de won e que ele pode usar o dinheiro na mesma hora. Com a grana na mão, o bichinho da compra morde nosso herói e ele decide pegar alguma coisinha antes de ir para casa. Enquanto isso, o diretor pergunta sobre as compras e Jung Guangil explica que fechou a loja para outros jogadores.
Além disso, ele deu ao nosso herói um desconto de 90% em todos os preços para que ele não se sentisse pressionado. Mais tarde, vemos o pequeno apartamento do nosso prota na laje durante um belo pôr do sol na cidade. Dentro de seu quarto, nosso garoto exibe seus itens novos, uma massa de adamantina e um par de botas de couro. Nosso prota fica surpreso sabendo que itens normais custam muito mais e percebe que está recebendo um tratamento especial. Mesmo assim, ele se sente um pouco sobrecarregado com toda a atenção, mas admite que as botas novas são uma gracinha. Agora, com as botas e seu escudo de energia, ele tem um conjunto completo de armadura para se defender de qualquer perigo. Ele tinha decidido não ser ganancioso ao subir a torre, mas as recompensas são simplesmente tentadoras demais para ignorar. No dia seguinte, ele invoca Corsac e o informa que não repetirão o 15º andar, mas sim irão para o 16º. De repente, ele se lembra que sua habilidade de invocação aleatória finalmente saiu do tempo de recarga. Corsac fica super animado com a notícia e incentiva seu mestre a invocar mais um companheiro para a equipe. Então, nosso herói começa a rezar para todos os deuses que consegue pensar, na esperança de conseguir um servo lendário. Um círculo mágico roxo aparece e uma silhueta brilhante começa a se formar no meio do quarto deles. A luz se torna incrivelmente intensa e nosso prota, assustado com a cena, grita para esperar um segundo. A invocação da criatura o manda voando até o teto. Em pânico, o prota se pergunta que diabos ele invocou, já dando adeus ao seu depósito calção.